vantagem, porque eu saí sozinho, desprovido de família, e pude formar famílias em todos os lugares que eu ia. Nos primeiros tempos, eu fui sem profissão, sem nada. Eu vou não ter nada mesmo, quero ser mendigo. E batia nas portas e pedia comida. Na minha ingenuidade, eu pedia comida onde estava sobrando. Então eu vou nos bairros mais abastados. Mas ali, as pessoas me davam o resto. Já teve o caso de eu sair da casa, sentar na calçada, começar a comer e chegar um carro de polícia. O cara que me deu comida chamou a polícia. Aí eu falei, não quero mais ficar nesses bairros, não. E comecei a ir mais para as periferias, nas favelas, nos puteiros, em posto, beira de estrada, porque eu não ficava numa cidade só, eu andava de carona. E sempre conversando, sempre conversando. E tratando com as pessoas mais pobres, na ilusão universitária de instruí-los, eu ficava falando. Um belo dia, no meio da Amazônia, eu estava conversando com um grupo de garimpeiros e eu percebi que eles estavam rindo da minha cara, porque eu não estava entendendo nada do que eu estava falando. Eu estava falando um monte de palavras acadêmicas. E o povo não fala essa língua, isso é academês. Aí eu aprendi, de repente deu uma luz. Poxa, eu tenho 2 orelhas, 2 olhos e uma boca. Parei de falar e comecei a ouvir. E comecei a perceber o código de comunicação dessas pessoas. Comecei a ver que eles têm outro código de comunicação. O que me levou até ali? A não aceitação do mundo como me apresentam. Me apresentaram um mundo onde eu ia ter que competir com todo mundo. Eu fui atleta desde o colégio militar, desde 10 anos de idade. Ganhava um monte de coisa. No exército eu ganhei troféu de corrida, e fazia ciclismo, ganhava também. Mas quando eu fui chegando mais velho, mais novo você não percebe, mas mais velho assim, 18 anos, eu comecei a perceber a tristeza dos derrotados. Aí perdeu o gosto da competição. Eu não quero produzir esse sentimento, eu não quero mais competir. Mas o mundo cobra que você entre nessa. Quando eu falei com o meu tenente no exército que eu não quero mais competir, eu comecei a ser perseguido, porque eu era medalhista. O mundo estava me cobrando. Quando eu estava na universidade e falei não quero mais competir, a família me puniu com afastamento. E quando eu fui para o meio da periferia, eu percebi que a competição é uma grande falcatrua. Nós não estamos nos preparando para viver numa sociedade harmônica. Quando eu era moleque, eu achava que a pessoa era médica, o cara escolhia a profissão da medicina para diminuir o sofrimento das pessoas que sofrem. E hoje eu vejo que não. Faz medicina para ganhar dinheiro, para ganhar status. O cara fala, não vou para um lugar onde não tem médico, porque não tem estrutura lá. Ué, mas é exatamente porque não tem estrutura que precisa de médico lá, está cheio de gente. Essa mentalidade empresarial foi implantada na sociedade. Eu acho que a miséria é uma coisa planejada, e eu não vou participar disso. A minha resposta com meu pai, eu conversei 4 horas com ele, antes da última saída com a mochilinha nas costas, já resolvido. E ele dizia, para onde você vai? Eu falei, não sei. Mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Mas do que você vai viver? Eu não sei. Mas se você ficar doente, você quebrar uma perna, eu só vou pensar nisso se acontecer. O meu medo é viver uma vida sem sentido. Um fator determinante nesses momentos foi o encontro que eu tive com um senhor de quase 90 anos no meu prédio, que nunca tinha falado comigo além de oi. Ele estava sentado na saída do prédio e de repente eu estava saindo e ele me chamou para conversar. Essas coisas são uns acasos entre aspas, né? Ele falou assim, olha, eu fiz tudo o que me disseram para fazer. Eu sou um cara bem sucedido na vida. Eu estudei comércio exterior. Eu tenho empresa de importação e exportação. Eu ganho um dinheirão. Eu sou um vitorioso. Mas eu estou chegando perto dos 90 anos. Eu estou cheio de doença, tomando um monte de remédio. Eu sinto que a morte está chegando. De repente eu olhei para trás e a minha vida não faz o menor sentido. Eu sou um vitorioso, mas eu me sinto um derrotado. Isso foi antes de eu pedir desligamento da universidade. Eu saí dali em transe. Isso não vai acontecer comigo. Eu vou morrer antes, mas não vou chegar na idade desse cara dessa maneira. Então, quando eu saí para a vida, eu saí para morrer. Porque para viver aquela vida que me foi imposta, programada, eu preferia nem viver. E foi aí que eu comecei a entender o mundo. Foi aí que eu comecei a valorizar as pessoas que são desvalorizadas na sociedade. Porque no meio que eu fui viver, no periférico, as relações eram muito mais bonitas, as pessoas eram muito mais solidárias. A ignorância era crassa, é óbvio que era crassa, e é ainda, mas por uma atitude programada da sociedade que nega a educação a essas pessoas. E ainda culpa essas pessoas por serem ignorantes. Eu não quero participar disso. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu não vou fazer. Eu não vou participar dessa sociedade da maneira que me foi imposta. Eu me recuso. Qual a consequência que podia ser? Eu tinha certeza que não chegava aos 30 anos de idade. Achei que ia morrer antes.
mas passaram os 30 anos. E aí eu achei que não ia chegar nos 40. Porque eu vi muita morte à minha volta, muita violência. Um cara morreu de tiro do meu lado, outro morreu de overdose no meu quarto, eu tive que fugir do hotel, senão ia dar problema. Então eu achava que a minha vida também estava prestes a acabar. Mas eu passei dos 40. E quando eu cheguei nos 50, expondo sempre artesanato na rua e já dizendo o que eu penso do mundo na minha arte. Cheguei nos 50, alguém veio com uma câmera, me filmou e botou no YouTube. E as pessoas começaram a me procurar. Eu não achei que estava falando nada demais, mas as pessoas acharam. Eu falo, o que eu falo eu acho óbvio. Eu encontrei satisfação. E era exatamente o que eu disse quando eu saí da universidade. Eu vou procurar satisfação na vida. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque entrar na vida, frustrante que se me é apresentada, eu não vou entrar. Eu não quero viver essa vida. Prefiro não viver. E a vida foi ganhando sentido sozinha, por si. Quando eu percebo uma pessoa refletindo diante de um trabalho meu, eu falo, não, essa é a função que eu escolhi. Essa é a função que eu quero. A vida que é apresentada para a gente não satisfaz. Eu, quando andava de carona, é raro um carro muito caro te dar carona, mas eu peguei, foram 20 anos andando de carona, eu peguei algumas caronas com empresários bem-sucedidos e todos eles declaravam angústia. São pessoas que não revelam suas angústias no seu meio, mas quando encontram um cara que é um merda social e que tem articulação, que tem entendimento, eles confessam coisas incríveis. Eu já ouvi confissões incríveis. E o que mais me impressionou é que os empresários bem-sucedidos tinham uma angústia muito grande. Aí eu percebi que o ideal que é apresentado para a gente, que é constituir patrimônio, enriquecer, não é o ideal da vida da gente. O que satisfaz o ser humano é afeto. E ninguém diz isso para a gente. Aquele velhinho lá que falou que se sentia frustrado perto da morte, que olhava para a vida e a vida não fazia sentido, ele falou comigo que ele atropelou os afetos da vida dele. Os filhos dele eram distantes dele. Do mesmo jeito que, enquanto ele estava lá lutando para fazer sucesso empresarial, ele pagou pessoas muito competentes para cuidar dos filhos, agora que ele estava todo doente, precisando de ajuda, os filhos moravam longe e pagavam pessoas muito competentes para tratar dele. E ele sentia falta de afeto. Uma vez eu estava numa periferia, acho que era Fortaleza, e eu estava numa casa abandonada e vários mendigos dentro, e um era bem velhinho e estava morrendo. Eu cometi o deslize de falar, vamos levar ele para o hospital. Eu só ouvi uma voz assim, você está maluco? Deixa ele morrer em paz. E eu vi o cara morrer sorrindo, com o cachorro dele lambendo a cara dele. Esse cara era rico. Enquanto que o cara lá, que era rico de grana, era pobre, porque não tinha afeto. A gente esquece do afeto. A sociedade não aponta o afeto como objetivo de vida. E a gente vive iludido. Quanto mais você alcança objetivos materiais, mais insatisfação você tem e você estabelece outro objetivo material. Isso é um grande engano. A gente está cercado de mentira por todos os lados. Eu penso que a sociedade foi construída por uma elite, os reis, que precisavam provar sua nobreza. Eles moderaram a sociedade de forma a favorecer uma minoriazinha ínfima e submeter a grande maioria. E os reis hoje são os grandes banqueiros e os mega empresários, que modelam a sociedade, é uma farsa, não é uma democracia, invadiram as instituições, inclusive as universidades, e colocaram tudo a serviço de interesses empresariais, inclusive a competitividade. Ela evita que as pessoas se unam, que as pessoas percebam, é um inimigo do outro. Um formando hoje na universidade, ele está apavorado. Ele vai sair da universidade e vai cair no mercado. É um pega para capar, todo mundo é inimigo de todo mundo. Eu achei muito fácil me recusar a isso. Tem gente que fala, você foi muito corajoso. Eu nunca senti coragem. Eu tive um medo muito grande de viver uma vida sem sentido. Com relação, para viver uma vida sem sentido, não tem nada que vale a pena. Não tem riqueza que vale a pena. Eu prefiro não ter nada, mas sentir que a minha vida valeu a pena. E isso quem está dizendo para mim não sou eu, é o mundo. Porque eu falo e fico pasmo com o pasmo que eu causo. Porque para mim eu estou falando que é óbvio. Não estou falando nada demais. Eu acho que no fundo todo mundo sabe.